Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor do Estratégia Concursos. Estaremos a partir de agora nesse projeto resolvendo questões de direito internacional aí focadas na prova da OAB. E a nossa primeira questão a ser resolvida é uma questão a respeito de extradição, um tema que cai muito em prova. Vejam só, o que vem a ser a extradição? A extradição é um instituto de cooperação internacional em matéria penal, por meio do qual um Estado entrega a outro Estado, né, um país entrega a outro país, um indivíduo que está sendo acusado, que está sendo processado, ou mesmo que já foi condenado pela prática de um crime. Então o Estado, ele entrega o indivíduo a outro Estado, para que esse outro Estado o processe, o condene, o julgue, né, o prenda. Ok? É isso que é a extradição. E aí nós temos na Constituição Federal algumas regras expressas a respeito de extradição. Vem aqui comigo na tela. Bom, primeira coisa que nós temos é a seguinte: o brasileiro nato. O brasileiro nato, a Constituição Federal diz que ele não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado. E essa é uma vedação absoluta. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O Brasil não extradita aqueles que têm a sua nacionalidade originária. E o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado. Em duas hipóteses. Ele pode ser extraditado, vem aqui comigo, continuando aqui no nosso esquema. Ele pode ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nessas duas hipóteses, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Agora, muito cuidado, temos uma decisão aí recente do STF, interessante, que pode aparecer na prova da OAB. É o seguinte, tinha uma brasileira nata, ela se casou com um americano, mudou para os Estados Unidos, estava lá nos Estados Unidos, tinha o green card, né, tinha a residência lá como permanente e se naturalizou norte-americana. Ao se naturalizar norte-americana, ela perde a nacionalidade brasileira. Ela deixa de ser uma brasileira nata e torna-se estrangeira. E aí, ao tornar-se estrangeira, ela pode ser extraditada? Pode, sem problema nenhum. Essa mulher, então, ela cometeu um crime lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, Estados Unidos solicitou a extradição dela, e aí o STF entendeu que ela poderia sim ser extraditada pelo fato de que ela havia perdido a nacionalidade brasileira ao optar, ao adquirir a nacionalidade norte-americana. Tudo bem? Então vejam, a regra que nós temos é absoluta. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Nesse caso aí, ela era brasileira nata, mas deixou de ser. Tornou-se estrangeira ao adquirir a nacionalidade norte-americana. Perfeito? Vamos a uma questão de prova. 19º exame, 2016. Ex-dirigente de Federação Sul-Americana de Futebol, após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existe uma investigação em curso na Colômbia, opta por fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro, casado com brasileira, com a qual tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, olha só, brasileiro naturalizado, o governo da Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado quando ocupava cargo na Federação Sul-Americana de Futebol. Então vejam, aqui nós temos um brasileiro naturalizado e temos um crime comum praticado antes da naturalização. Concordam comigo? Então,
vejam, é possível a extradição desse indivíduo? Sim. Ele é brasileiro naturalizado e a extradição será possível em razão de crime comum praticado antes da naturalização, foi o que aconteceu. Então, olha só, o gabarito ficou aqui sendo a letra C. Poderá ser concedida a extradição porque o extraditando não é brasileiro nato, ele é brasileiro naturalizado e cometeu crime comum antes da naturalização. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi o nosso vídeo sobre extradição, tema muito cobrado em direito internacional nas provas da OAB. Grande abraço e até mais.